Sabe, em um mundo com mercados tão voláteis, a pergunta que todo mundo se faz é: onde é que a gente encontra um pingo de estabilidade para o nosso dinheiro? A resposta, olha, talvez esteja bem na nossa frente, nos fundamentos da nossa economia. Bora descobrir qual é o segredo da estabilidade na bolsa? Pois é, essa é a grande questão, né? Como é que se investe com alguma segurança quando tudo parece uma crise? A resposta, na verdade, não é tentar adivinhar o que vai acontecer amanhã. É focar naquilo que nunca muda, as necessidades mais básicas da sociedade. Beleza. Para a gente desvendar esse segredo, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos entender o que são esses tais setores perenes. Depois, qual a vantagem estratégica deles. Aí a gente explora os pilares da economia, onde eles estão, e para fechar, um plano prático para investir. Vamos lá? Então, começando pelo começo, o que são, afinal, os setores perenes? Imagina eles como se fossem as raízes de uma árvore bem forte, sabe? É a base que segura uma carteira de investimentos, mesmo quando vem aquela tempestade no mercado. A definição é bem simples, na verdade. Setores perenes são basicamente grupos de empresas que vendem coisas que todo mundo precisa o tempo todo. A demanda por esses produtos e serviços é constante. Pensa comigo, não importa se a economia vai bem ou mal, as pessoas ainda precisam de energia elétrica, de água, de cuidados com a saúde. É justamente essa necessidade que não para que torna esses setores tão estáveis. Certo. Vamos para a segunda parte, a vantagem estratégica. Ok, a gente já entendeu o que eles são, mas por que exatamente eles funcionam como uma defesa tão boa para uma carteira? A resposta está em 3 pontos principais. O primeiro ponto é a previsibilidade. Pensa só, como essas empresas lidam com demandas que não param, a receita delas tende a ser muito, mas muito constante. Mesmo numa recessão braba, as contas de luz continuam chegando, o saneamento básico continua sendo essencial, e isso, claro, se traduz em resultados bem mais previsíveis para quem decide investir nelas. Em segundo lugar, vem a segurança. As ações dessas empresas geralmente têm o que a gente chama de baixa volatilidade. O que isso quer dizer na prática? Que elas não têm aquele sobe e desce maluco de preços que a gente vê em outros setores, sabe? Isso ajuda a proteger o patrimônio daqueles sustos que o mercado às vezes dá. E chegamos ao terceiro ponto, que muita gente adora, a renda passiva. É o seguinte, muitas dessas empresas têm uma política bem estabelecida de pagar dividendos com frequência. Para quem busca aquele dinheirinho entrando na conta de forma consistente, isso é simplesmente fundamental para construir patrimônio no longo prazo. Então vamos resumir a ópera. O que define essas empresas? Elas oferecem serviços essenciais, têm estabilidade financeira mesmo em cenários difíceis, a volatilidade das ações é baixa e elas distribuem dividendos direto. Aí geralmente tem modelos de negócios super sólidos e uma governança corporativa de primeira. É ou não é a receita perfeita para estabilidade? Ok, até aqui a gente entendeu o porquê da coisa. Agora vamos ver o quais. Quais são, de fato, esses pilares da economia que trazem toda essa resiliência? Olha só, no total, a gente pode destacar 7 grandes pilares. Tem a infraestrutura básica, que é energia elétrica e saneamento. Tem os serviços essenciais, como o setor financeiro e o de saúde. E não para por aí. A gente inclui também a base de tudo, que são os materiais básicos e bens industriais. E, claro, o consumo não cíclico, que é basicamente tudo aquilo que a gente compra no supermercado, não importa se o país está em crise ou não. E o mais legal é quando a gente olha para exemplos práticos. Pega o setor de energia elétrica. A Taesa, por exemplo, trabalha com contratos regulados de longo prazo, o que garante a receita. No saneamento, a gente tem a Sabesp, que cuida de algo essencial para a nossa qualidade de vida. O setor financeiro, com um gigante como o Itaú, é simplesmente a base para qualquer negócio funcionar. E na saúde, uma empresa como a Dasa lida com uma demanda que não para de crescer. Porque, né? Todo mundo precisa cuidar da saúde. Beleza, a gente já sabe o que são os setores perenes, já vimos quais são os principais, agora vem a parte que interessa, a parte prática. Como é que se monta um plano para investir e construir essa estabilidade toda? Dá para dividir o processo em 5 passos bem claros. Primeiro passo, identificar os setores que mais combinam com os objetivos financeiros e o perfil de risco de cada um. Segundo, dentro desses setores, é preciso escolher as empresas que são líderes, aquelas com gestão eficiente e resultados consistentes. Terceiro, e isso é crucial, diversificar. Nada de colocar todos os ovos na mesma cesta. Quarto, ficar de olho no mercado, atento a fatores econômicos e mudanças nas regras do jogo. E por último, dar uma boa analisada no histórico de dividendos para ver se o pagamento é consistente mesmo. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental. Paciência é a palavra-chave. Os verdadeiros benefícios desses setores perenes, eles aparecem com o tempo.
Isso aqui não é uma corrida de 100 metros, está mais para uma maratona. É sobre construir um patrimônio sólido, tijolo por tijolo, ao longo dos anos. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Nesse mundo tão imprevisível, será que a estabilidade não é, no fim das contas, o novo crescimento? Talvez a estratégia mais inteligente para um futuro financeiro sólido seja exatamente essa: buscar empresas resilientes, previsíveis. Fica aí a pergunta para a gente pensar a respeito.